nada sem o que Deus precisa. Salve, Ítalo. Gratidão. Bob, como continuar amando Deus sabendo que tudo é mais um, hein? Ciclo infinito que se altera entre reino binário e quântico. Pois mesmo amando, uma hora estaremos em momento da agonia. É verdade. Piores que a crucificação. Não sei. Porque pode ser pior no binário, né? Mas a questão ruim mesmo é na consciência. Às vezes o binário tá até te salvando. A sensação lá em cima é tão ruim que alguém te batendo, te cortando aqui até ajuda. E aí tem um bug aí. Eu vou explicando isso aos poucos, né? É uma agonia ambígua. Mas tem certas porradas que até é carinho perto da dor que você está sentindo do outro lado. Pois existem inúmeras formas de tortura. E aí também tá a pegadinha, né? O cara que traiu Cristo e ficou lá se ferrou no inferno, na morte. O cara que não teve medo da morte, foi leal, foi pra cima, na verdade viveu. Mas é um fluxo, né? Porque é uma cooperação, não é qualquer um que... É questão de sintonia. Como com os mais muitos depois existem inúmeras formas de tortura. Se não ormarmos, seremos jogados no escuro, que também é uma forma de agonia. Só pior que temos aqui na luz. Então, para retornarmos para esse teatro por meio da agonia, maior que o escuro absoluto. Antes de ler livre luz, onde a verdade e a lei, estudar os conteúdos. É meio isso, foi o que eu estava falando. Exatamente, o escuro absoluto é horroroso, não é absoluto, é agonia. É agonia, né? Porque para ser absoluto tem que contar com tudo também. E aí já tem um paradoxo, tá entre um lado e outro, assim, não tem o nada. O nada seria o alívio, então é tudo. Que o nada onde é nada, que bom, é nada. Não tem dor, então é o alívio, é o outro lado. Senão não é nada. Não tem o nada. É referência do tudo, né? Do que você constata. Então sim, é horrível. É o princípio das cores, né? Do tudo. É esse nada. Que acaba sendo ambiguamente a consequência, né? É o que a gente estava explicando ontem, no pi, dos giros, né? Então algo agoniante te força a se mover. Mas é só nesse movimento que você se vê. Então não tem o antes. Você só sabe o porquê se moveu. Aí a partir de você vê o antes. Né? Mas se você só se moveu por causa do antes, e antes de você se mover, não tem o antes. Tá entendendo? É um assunto chateante. Só tem o antes quando você já se moveu. Aí você consegue até entender o porquê. E relativamente posicionar o passado. Então, essa morte, esse nada, esse tempo zero agoniante, já é uma perspectiva do alívio, do movimento. Que a luz não para, né? Ela vai aumentando o movimento, colecionando o movimento. Várias órbitas, acelerando. Não é isso que acontece? A luz não se acelera? Do vermelho ao azul, o azul não está bem rápido. Aí o violeta mais rápido ainda ao ponto de alcançar o passado vermelho e unir os dois. Né? Então é isso, o eco se une, se segura. Aí aquele nada está no meio. Aquele nada, quando você chega aqui no fim, ó, aquele nada agoniante, que é a única coisa que você vê, se torna, na verdade, fonte de vida. Você fala, ainda bem. Que nem eu tô falando pra você agora, ainda bem que existe esse nada. Você precisa ir lá, por exemplo. A mulher, alguns precisam. Aí, ao invés de você odiar aquele momento, você ama. Você fala, nossa, aquele momento mostra o valor do que somos. Mostra a alegria, a felicidade que eu posso sentir. Né? Você domina e usa aquele momento de perspectiva, de referência. Aí o átomo, em vez de se desfazer para todo lado, para qualquer lado, já que a luz vai para todo lado, não. Ela se orbita e se segura, né? Ganha uma consistência, vira um tijolinho. 7 camadas, 7 cores, 7 voltas, 7 ângulos. Se auto-segurando, para virar um tijolinho, não se soltar. O resto ao redor é o nada. Entendeu? Ah, mas tem outros átomos ao redor. Esse é ele mesmo. Que já se orbitou, já ocupou o nada, que tá ali no meio. Difícil entender isso, hein? A galera da escola acho que vai, mas... antes de ler o livro Luz, onde a verdade é a lei, os conteúdos dele, eu acreditava que após o milênio de Jesus Cristo, os que não se corrompessem no final desse reino seriam levados para uma realidade em que a dualidade desse mundo não existe. E quanto os hindus e espíritas, eles são errados ao dizer... Pô, cara, quanta coisa, tem que pôr um ponto. Então, peraí, você acha que quem passar o milênio inteiro sem sentir prazer nenhum, sendo um robô, sem errar, vai ganhar como prêmio ser robô? Porra, que Deus seria esse, velho? Não, mano. Eu acreditava que após o milênio de Jesus Cristo... Não, nada disso. Sem dualidade? Como sem dualidade? Não ia ter noite e dia? Não ia ter respirar? Não ia ter piscar? Não ia ter sede de água? Não ia ter prazer e alívio? Não ia ter nada. É morte, ué. Você quer a morte? Eu não. Então é horrível. Quando não tem um lado e outro, quando não tem dualidade, você fica assim, ó. Atrofia. Isso aí é ciência. Isso está provado no macro, no micro, em qualquer lugar que você olhar. No átomo, dá uma explosão atômica. Tentando ocupar o mesmo espaço.
explode, não tem como virar nada. Vira caos que se transforma. Não tem como anular o átomo. Antes de ler o livro Lúcifer, onde é verdade. Não é porque eu me irrito um pouquinho com quem contesta a Deus que vocês não vão perguntar, né? Podem perguntar, eu gosto de responder, não tô com raiva de ninguém nem nada. Tá sentindo isso? Fala, é bom. Quantos vocês estão salvando? Mesmo que pese um pouquinho, putz, chateei o Bob, então não sei o que, viajei, fui burro com Deus. Mas quantos que você não salvou? Tem humildade pra ser burro, ou pra duvidar, ou pra ter medo. Tem humildade pra ser o que você tá sentindo e pensando. Porque através desse conserto a gente conserta vários, né? Aí teu erro se torna glória, que você entrega pra Deus. Que glória é minha? De errar, Deus? Claro que não. Glória é tua de acertar e me ensinar. Entendeu? E ainda faz do teu erro um escudo, uma espada, para defender o acerto. E não é o que acontece quando eu explico, através do teu erro, não defendeu o acerto e salvou vários? Porque a dualidade do mundo não existe. E quanto aos hindus e espíritas, eles estão errados ao dizer que estamos nesse mundo para evoluir, já que não podemos sair desse mundo? Claro que estão errados. Que é esse mundo? Qual é o outro mundo? No outro mundo não ia ter cores? Não ia ter referência? Não ia ter emoções? Então por que você quer ir para lá? Se o outro mundo for... você vai ser um micróbio. Ué, se você quer ir para outro mundo é porque ele lhe convém, né? Se ele te convém é porque ele cabe no teu esquadro. É feito de cores, de formas, de emoções que você gosta. Então é o mesmo mundo. É único. Então é claro que eles estão errados. Os espíritas acham o quê? Que ele vai merecer o céu? Olha quanta caridade eu fiz. Segui o exemplo de Cristo. Sou um cara muito, muito merecedor do céu agora. Quer dizer, o sacrifício foi em vão. Quer dizer, precisava morrer e se ferrar? Para que ele dê um exemplo? Ao contrário, ele era para segurar a morte. Para segurar a ponte para o céu. Independentemente do que você faz. Você não faz para ir para o céu. Você faz porque já foi. Porque teu corpo, você entendeu Cristo, se conectou com a simbiose, com a sintonia da verdade, do amor e da honra. Aí você não consegue não ajudar. Você ajudar a fazer caridade revela que você é um salvo. Não te salva. Porque senão, o cara que tem dinheiro pra caramba vai se salvar melhor. Vai doar, ajudar e tal, comprou o lugar dele no céu. Aí ele faz o que quer lá quando chega, né? Vamos no paraíso, hora que a gente organizar um reino. Ele chega lá e fala, eu mereci, tá aqui, pô. Você quer me dizer o que fazer? Minha casa. Eu mereci. Qual o nexo? A salvação é crer em Cristo, se sintonizar com a vontade dele, com amanhã, com o destino que ele prometeu. Não com os seus esforços, com o seu entendimento, e você sim agora, ai, Deus está em mim, Cristo está em mim, e todos eu sou foda, vou ter que seguir ninguém vai ser melhor que eu. Esse é o problema. Até parece que... Agora eles não estão errados quanticamente. Óbvio que dá pra você ir observando a sensação e caminhando sobre o tecido. Achei o Nirvana. Achei o Nirvana. É igual você se masturbar ou transar. Achei o gozo. Tô gozando. Daqui a pouco isso é tortura. Puta burrice. Não você. Tô falando a humanidade. Não a humanidade. Tô falando esses demoninhos que querem, sabe, usar a coerência contra ela mesma. Pegar trechos paralelos do processo e querer assim evitar Deus. Isso é cabala. Na verdade é tolice, né? É infantilidade. Os sábios, quando transbordam aqui nesse conhecimento, dão risada disso. Não se preocupam com as religiões, não se preocupam com os mestres, não se preocupam com as teorias, não se preocupam com nada. Eles dão risada. Porque é uma vergonha. Uma vergonha para eles mesmos, sem a gente ter que falar nada. Depois você entende a verdade, o resto é uma vergonha para cada um que fez, cada um que falou. Sem a gente ter que dizer nada. Só a verdade destrói todos eles, tudo isso. Automaticamente. Peço desculpas por trazer esse tema novamente. Eu sei que você já falou sobre esses ciclos. E também já vi algumas explicações de Leandro Quantum sobre a dualidade. Mas eu ainda não consigo entender como isso pode ser bom e talvez acabe caindo no escuro para voltar por medo. Exatamente. Exatamente. Igual é o meme. E não por amor, ou seja, como voltar a amar Deus sabendo disso eu já estaria condenado ao escuro por pensar assim? Ninguém tá condenado a nada. É ciência, é sintonia, velho. Tipo, você não tá lembrando da agonia. Você tá procurando ela. Né? Não é Deus que te... você vai pra agonia agora. Vocês estão querendo agonia. Vocês vão só pra conhecer e sai.
e não por amor. Ou seja, como voltar a amar Deus sabendo disso? Eu já não estaria condenado ao escuro por pensar assim? Esse assunto do ciclo acabou se tornando algo inefável para mim. Inefável para mim. Claro que não, pô. Deus não te vê como aquele ali é cuzão, hein? Ele se vê como um ponto em algum lugar realizando alguma tolice paralela para trazer o conhecimento. Fala, puta, olha, eu lembro disso. Olha, senti assim, eu pensar assim, puta. São momentos, né? Não tem que se julgar assim de, vou pro escuro que pensei assim, agora não acreditei em Deus, Deus vai me punir. Você acha que Deus é o quê, cara? Deus é bobo, é tonto? Não é, pô. Ele entende. É o processo, A verdade que está em você é ele, a luz que está em você é ele, a coerência que está em você é ele. A mesma estrutura atômica, a mesma estrutura que aceita a verdade, que procura a verdade. Essa conta aí que você está fazendo está dentro desse processo coerente, né? Abrangente. E por mais que você caia em incoerências, você está analisando e procurando com a coerência. Se algo é incoerente, é porque está sendo comparado com a coerência. Então, é claro que não. É que você tá fazendo igual a menina lá. Tá olhando pelo teatro. Pô, pra quê? Eu vou ficar girando e fazendo a mesma coisa, né? É igual você falar, pra que eu vou beber água? Eu vou mijar, tem que beber água de novo. Você não fala isso, né? Por quê? Porque você sente o desconforto, cara. Eu não quero não beber água. Senão eu estou sofrendo. Prefiro beber água do que ficar sofrendo. É a mesma coisa. Prefiro dar voltas e girar e criar todo o tecido do que ficar sofrendo. É o processo, né? Você não acorda, você fica deitado lá na cama. Não vou respirar. Pra que ficar respirando? Vou soltar o ar pra puxar de novo? Pô, acabei de soltar, vou puxar de novo? Acabei de puxar, vou soltar? Não, vou ficar aqui, ó. Pra que ficar repetindo? Vou piscar, acabei de piscar, pô, vou ficar assim. Você não fica assim? É ruim, né? Aí você respira, você pisca, né? Porque esse é o processo, é o alívio. É só isso que interessa, né? Conhecer a agonia e o alívio, né? A respiração, tá em tudo. Tudo vem e volta pra aí. Então sim, vocês vão ter que se lembrar do que é respirar. Parte do processo, Um belo dia, quando você entender, você vai lembrar, vai explicar pra outros. Mas é o que eu falei, explicar a morte, explicar a agonia é muito complicado. Quando você toca na morte e na agonia, você entende. Você faria 1 trilhão de vezes mais giros, se preciso fosse pra sair de lá. Aí você fala, putz, Deus fez magnificamente, de forma simples e esplendorosa. Eu faria muito mais, se tivesse que voltar quebrando pedra com a cabeça, eu voltava, pra não ficar naquela bodega. E não, só voltei pra onde eu tava desde o princípio, o Éden, perfeito. Só que agora eu entendo. Agora que eu entendo, eu tenho que cuidar, porque eu já fui lá, já tô lá. Tá no meu abstrato, tá no meu temporal, né? Aí você tá acima daqueles que... do próprio tempo, né? Que você mantém. Igual aqui, eu já passei por essas células, tô acima das células, as observo, enquanto as mantenho. Pô, se eu não me alimentar, se eu não me hidratar, se eu não cuidar, elas vão morrendo. Sou eu. Mas não deixa de ser elas. E são elas. Mas não deixa de ser eu. Dá para entender a simbiose da luz? O processo comparativo? Para manter o fluxo aliviante, que é o que você quer? O que a gente quer é alívio. O que a gente foge? Agonia. É isso que temos em comum. Inclusive com Deus. Fluxo. Estagnação. Ele cria os dias ali para no sétimo descansar, não é? Ele fecha os ângulos para no sétimo repousar, não é? Tem estrutura. Isso é a consciência. Com essa consciência a gente está analisando. E querendo destruí-la muitas vezes. Ao invés de compreendê-la e ampará-la. Antes que nós mesmos estejamos muito mais lá, à flor da pele, do que aqui protegido por isso que estamos contestando. Protegidos pelo que duvidamos. Tem que ir lá ver então, é o único jeito. Aí a morte vira vida, a morte vira salvação. Dessa chatice, essa sensação cinza, essa sensação de dúvida, essas sensações que você está tendo agora, se você encostar na morte, você vem do avesso, totalmente feliz, grata, amando a Deus, sentindo e sabendo para onde ir, o contrário de lá. Né? Tem que compreender os momentos, o processo, o percurso, ver isso que está em todos nós antes de se trazer para si mesmo. Mas eu não queria aquilo, mas eu queria aquilo. Por que você está sentindo que não queria aquilo? Por que você está sentindo que queria? Você está se baseando em quê? No que você se lembra de bom e ruim. Né? Como você sabe que está sofrendo agora? Comparado ao quê? Tá faltando comparação para baixo, né? Para você ver ali. Fala, caramba, a vida eu já nasci o mínimo que só tá respirando bem aqui, ó. Isso já é muito prazer. Já é muito milagroso. Quando você vai nos bastidores da obra. É lá que todo mundo tem o direito de ir. E Deus é bom demais, não queria que seus filhos sofressem, como ele já sofreu. Mas os filhos exigem. São como o pai, eu vou, eu posso. Então é chorando que a gente deixa. E é chorando que a gente abraça no retorno.